Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus permaneça sempre conosco. Com a alegria que estamos aqui para louvar o nosso Deus, o nosso Cristo, que está vivo, que os homens rejeitaram, mas a igreja dele, a igreja separada, a igreja que ele conquistou com o teu sangue, deve continuar adorando e louvando ao seu Senhor, até que ele um dia volte. E eu gostaria de iniciar a nossa EBD com uma oração. Deus eterno, Pai amado, obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, em meio às dificuldades, em meio aos desafios que este mundo nos reserva, Pai. O Senhor tem cuidado da tua igreja. O Senhor tem separado este povo, ó Deus, para testemunhar do teu evangelho. Testemunhar que o nosso Redentor vive. Testemunhar que não temos um Deus que está apenas nos livros, ó Deus. Um mártir, alguém que liderou algo temporário, não. Nosso Deus está vivo. Ele ressuscitou. E a igreja testemunha, ó Deus, dessa mensagem rica do evangelho. Obrigado porque temos a oportunidade, ó Pai, de mostrar para um mundo que está sem esperança que existe um Deus, que está no controle de tudo, que existe um Salvador, que veio a este mundo e morreu pelos pecados de todos nós. Que a tua igreja testemunhe, ó Deus, deste amor maravilhoso de Cristo derramado na cruz, o nosso Cordeiro, aquele que vive. Aceita, ó Pai, o nosso louvor e fala aos nossos corações mais desta manhã, ó Deus. Esse é o desejo, ó Pai, de cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por favor, abram a palavra do nosso Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Estarei lendo dos versos de 2 a 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 2 a 10. Por favor, acompanhem a leitura da palavra do nosso Deus. Assim diz o texto: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que testemunho de Paulo em relação àqueles irmãos. Como eles receberam a palavra do Senhor, como eles testemunharam em meio às tribulações da fé, da preciosa fé em Cristo Jesus. Queremos, irmãos, devemos ansiar, devemos desejar ardentemente ter esse mesmo testemunho, de adorar aquele que ressuscitou, Jesus, e é esse maravilhoso Deus, o nosso Salvador, que ressuscitou. Nós vamos cantar esta manhã o hino no HCC de número 136, Adoro o Cristo Vivo. Vamos louvar com alegria, adoro o Cristo Vivo. Adoro o Cristo vivo, presente junto a mim. Se os homens o rejeitam, eu creio mesmo assim.
Jesus, agora vivo está. Comigo vai em meu viver, jamais me deixará. Jesus, Jesus, meus erros perdoou. Eu sei que vive o Redentor. Jesus ressuscitou. Ó crente, seja alegre, louvores venha dar a Cristo Rei eterno. É tempo de cantar, pois quem procura o Mestre encontrará também amor, consolo, vida e todo bem. Jesus, Jesus, agora vivo está. Comigo vai em meu viver, jamais me deixará. Jesus, Jesus, meus erros perdoou. Eu sei que vive o Redentor. Jesus ressuscitou. Glória, porque o nosso Redentor vive e vamos testemunhar isso, vamos anunciar esta boa nova. E vamos continuar falando do Cordeiro que sofreu, que morreu pelo teu e pelo meu pecado, mas ressuscitou, o Cordeiro que sofreu. O Cordeiro que sofreu, traído pelos seus,
mais. Quem Jesus livra, livre viverá. Tudo pago está, nada devo mais. Pelo sangue que derramou na cruz, o pecado já não me prende mais. Quem Jesus livra, livre viverá. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor, e minha alma cantará aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Quando a pedra se moveu e nada se encontrou, aleluia, glória a Deus, Jesus ressuscitou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor, minha alma cantará aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Glória e honra a ti, Senhor. Deus eterno, Pai amado, obrigado, Deus, pela boa nova do Evangelho. Ó Pai, essa boa nova que não nos deixa, ó Deus, perdidos, que não nos deixa longe do Senhor, presos e envoltos em nossos próprios pecados, em nossas próprias desgraças, ó Deus, mas nos transporta, ó Deus, para o reino da Tua luz. Nos faz Teus filhos, ó Deus, coerdeiros com Cristo, capazes agora, ó Deus, de viver de modo digno e de testemunhar deste amor. Testemunhar que o nosso Redentor vive, que aquela pedra, aquela tumba não o pôde conter, que Ele ressuscitou, está à destra do Pai e está intercedendo por nós em meio às nossas dificuldades e os nossos anseios, nossas lutas que travamos neste mundo. Ó Deus, não permita que a Tua igreja esqueça do Evangelho, Pai. Esqueça da cruz de Cristo. Esqueça que o nosso destino já foi alterado eternamente. E, ó Deus, e é questão de tempo, Pai. Questão de tempo para o Senhor voltar. Coloca, ó Deus, esperança. Esperança no coração da Tua igreja, que está aflita, ó Pai. Que está em meio a tudo isso. Está, ó Deus, pesarosa, está ansiosa, Deus, de encontrar o seu Redentor, ó Pai. Então nos ajuda a ter essa esperança e a mostrar para este mundo perdido que o nosso Redentor vive, que o nosso Cristo, aquele que nós adoramos, vive. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, tenham todos uma excelente aula, que Deus os abençoe e até logo mais à noite, se Deus quiser. Graças e paz, queridos irmãos, muito bom podermos estar reunidos novamente para o estudo da palavra na nossa escola bíblica dominical. Tivemos que fazer novamente o nosso encontro totalmente online. Os irmãos sabem do acontecido que nós tivemos lá com a queda da árvore e a energia elétrica não foi restabelecida ainda. Mas vamos utilizar desse meio, né? E eu incentivo os irmãos a participarem, a estarem envolvidos conosco, ainda que de forma online, nos cultos de oração, o culto à noite, nas EBDs, sabendo que esse é um meio que nós estamos utilizando. Nós estamos vendo que na nossa cidade está mudando
a fase que nós estamos passando agora com relação à pandemia, mas nós devemos saber, queridos, que nós nos alimentamos da palavra do Senhor. Então eu quero encorajar você a participar dos nossos cultos, ainda que você voltemos parcialmente, né? Você que não pode estar conosco, esteja acompanhando no momento do culto, né? Isso é importante também. No nosso culto de oração acontece às quartas-feiras, na nossa EBD, aos domingos de manhã e à noite também. É uma palavra de encorajamento para você estar firme na palavra, estar sendo alimentado, e assim nós crescemos juntos. Então é um encorajamento a você, que você esteja acompanhando as nossas atividades, ainda que de forma online. Não é o que nós queremos, né? Não é o que nós desejamos, nós desejamos estar juntos, mas sabemos que esse momento também está debaixo do controle do Senhor, e Deus permitiu que essas coisas todas estivessem acontecendo. Então eu digo a você para estarmos juntos, ainda que de forma não presencial, mas que você esteja acompanhando os nossos cultos. Eu peço a você que abra no Salmo 143, foi o salmo que nós lemos na introdução da aula passada. Então, antes de iniciar no livro de Abacuque, e essa é a nossa última aula no livro de Abacuque, eu peço a você que abra no Salmo 143, e eu vou ler o salmo em sua totalidade, você acompanhe, por favor. Salmo 143, a partir do verso 1. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas, responde-me segundo a tua vontade, segundo a tua justiça, não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo, nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos, e considero nas obras das tuas mãos. Versículo 6. A ti elevo as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Dá-te depressa, Senhor, e responder-me. O teu espírito o espírito me desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não torne como os que baixam a cova. Faz-me ouvir pela manhã a tua graça. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, pois a ti eleva a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. E por tua misericórdia, dá cabo aos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Esse salmo de Davi, Salmo 143, salmo que nós lemos no início da aula passada, como eu disse aos irmãos. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Muitas coisas acontecem e não é o que nós esperamos, não é o que nós queremos, mas que seja feita a vontade do Senhor. Que nós falemos igual Davi, sejamos o servo do Senhor, confiantes naquilo que Ele estabeleceu. Mas atende, Senhor, ao nosso pedido, atende a nossa súplica, e essa foi o pedido, as questões que Abacuque teve, as súplicas que ele teve, pediu a resposta do Senhor, aqui como Davi, dá ouvido às minhas súplicas, Senhor, ouve a minha oração. O Senhor ouviu a oração de Abacuque, o Senhor, no seu capítulo 3, que nós vamos estudar hoje, terminá-lo hoje, e o Senhor ouviu as perguntas de Abacuque e também o respondeu. Então nós vamos meditar em Abacuque no restante do capítulo 3. Mas eu peço que você curva a sua cabeça agora e vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que abençoe essa nossa manhã, para que o nome dele seja honrado, seja exaltado e seja glorificado. Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado por essa manhã. Eu quero te louvar, Senhor Deus, porque o Senhor nos deixa registrado, Senhor Deus, a tua palavra. Nós entendemos, Deus, que é a tua palavra, que é o teu cuidado, que é o teu amor. Queremos aprender e conhecer mais o Senhor, Senhor Deus, para que tenhamos vida plena nessa terra, Senhor Deus.
vida de santidade, Senhor Deus, vida de cristãos que entendem, Senhor Deus, o que está acontecendo nesse mundo e se submetem, Senhor Deus, à vontade do Senhor. Entendem, Senhor Deus, que tudo está no controle do Senhor. Entendem, Pai, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Então, Senhor Deus, nos abençoe nessa manhã, para que possamos compreender mais a Tua palavra, Senhor Deus. Ao ver o livro do profeta Abacuque, Senhor Deus, ao ver como ele orou ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é soberano, ele só tem a exaltar, Senhor Deus, somente a louvar ao Senhor. Que sejamos servos assim, Senhor Deus, dependentes da Tua vontade. É o que eu oro, Pai. Agradeço e peço, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Vamos então para o livro de Abacuque, no capítulo 3, e nós vamos ler todo o capítulo 3 também, assim como foi lido o Salmo 143, com aquele pensamento de Senhor, ensina-me a Tua vontade, que nós nos submetamos à vontade do Senhor. Espero que você tenha meditado no livro de Abacuque até aqui. Espero que você tenha lido na sua casa, tenha refletido sobre o que nós vimos nas aulas anteriores. Um livro escrito em 607, que foi a data que nós vimos ali da escrita do livro de Abacuque, 607, claro que antes de Cristo, e um livro tão atual para os nossos dias, né? Tão atual para o que estamos vivendo. Confiar na soberania do Senhor. E não esquecer, o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. O justo vive pela sua sólida confiança no Senhor. É a designação lá do capítulo 2. Então, queridos, é que nós entendamos isso. E no capítulo 3, quando ali Abacuque chega a esse ponto, ele faz essa oração. E nós vamos ler a oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu furor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Versículo 7. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos e nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobres de todo fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros, do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação.
O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Essa é a oração do capítulo 3 de Abacuque. É assim que ele ora após ouvir as duas respostas dos seus questionamentos, vinda do próprio Deus. O profeta que recebe ali a sentença. O profeta Abacuque, que no seu nome quer dizer abraço, ou até abraçador, né? Alguns até julgam dizer que seu nome pode ser traduzido como aquele que abraça. E até uma aplicação no capítulo 3, nós entendemos que o capítulo 3 fecha isso como uma explicação de que Abacuque realmente se apegou a Deus. Abacuque foi para o Senhor diante dessa circunstância. Nós vimos ali o capítulo 3, eu lembro que a aula passada nós vimos o restante, os dois últimos ais ali, né, dos 5 ais que nós temos ali, mas a expressão do versículo 20 do capítulo 2 foi o que encerrou aquela segunda resposta, né? O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Todos os arrogantes, né? Os idólatras, os perversos, eles serão julgados. Toda a injustiça, aquele que cobiça, né? Será julgada. Dos perversos, aqueles que agem com perversidade, com maldade, aqueles que são avarentos, eles seriam os saqueadores, eles seriam julgados. Toda injustiça será julgada. É isso que os ais nos demonstram ali no capítulo 2. O julgamento, aquele povo que invadiu, iria invadir Jerusalém. Aquele povo disciplinador que foi alvo da pergunta do versículo 12 do capítulo 1. Senhor, o Senhor vai usar essa nação? O Senhor vai usar esse povo? E nós vimos que Deus demonstrou ali a sua justiça e iria julgar aquele povo, né? Aqueles caldeus que haviam se levantado, e nós vimos lá desde 626, aquela tribo lá ao sul da Babilônia, lá, dominando toda a Babilônia ali. Então, nós vimos o crescimento tão rápido, impetuoso, né, que era a ideia do Império Babilônico aqui. Eles seriam julgados, né? Toda aquela imponência, né? Toda aquela arrogância, como diz o capítulo 1, que diz o próprio poder deles era o seu Deus, seria julgado. Então não haveria saqueador, arrogante, cobiçoso, idólatra, perverso, que iria fugir da disciplina do Senhor e realmente do agir do Senhor com justiça. Depois dessa resposta que Abacuque teve, ele entra no capítulo 3, que nós iniciamos também semana passada, vendo como uma oração cantada, né? Ele diz: Senhor, eu tenho ouvido, versículo 2, as tuas declarações, e eu estou alarmado com isso. Senhor, eu estou realmente alarmado, mas faça conhecida a tua obra. Faça com que a sua obra, Senhor Deus, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor vai fazer, que isso seja conhecido. Mas, Senhor, na tua ira, lembra da misericórdia. Lembra que faz parte, Senhor Deus, dos atributos do Senhor ser misericordioso. Nós vimos lá no Salmo, Deus é misericordioso, né? Deus é justo em sua ira, mas assim, Abacuque, entendendo disso, diz: Senhor, lembra-te da misericórdia. E ali ele começa a continuidade de que nós vamos ver hoje, irmãos, como ele puxa o pensamento, e você vai ver isso acontecendo na oração do capítulo 3 de Abacuque, como ele traz a ideia de passado, a própria ideia de presente e a ideia de futuro. Isso você vai perceber, né? O capítulo 3, ele é um salmo, é conhecido como salmo. Não é à toa que ele inicia, nós vimos isso assim como o Salmo 7, né? Então nós vemos lá que é uma oração cantada, é um salmo, é a linguagem dele, os paralelismos, que é um estilo de escrita, né, hebraica lá, que trazia essa ideia, né, que a primeira frase semelhava-se com a terceira e a segunda com a quarta, ou seja, essa era uma espécie de montagem do paralelismo, uma ideia de pensamento. Lembrando que na poesia hebraica não é necessariamente a rima, né, como nós fazemos, nós costumamos entender a nossa poesia como uma rima. Eles não, na verdade a rima,
né, hebraica é a questão de ideia, né? Então a ideia que se contrapõe assim, nós vemos isso muito característico no Salmo 1, né, entre o justo e o ímpio, ele trazia essa ideia, mas também nós enxergamos isso no capítulo 3 de Abacuque. Alguns até diziam que Abacuque era um levita, né, porque por trazer essa formatação, vamos dizer assim, né, uma palavra nova, nossa e conhecida, esse formato essa escrita poética, mas isso não podemos afirmar, né, como a gente viu logo na primeira aula, nós não temos muita informação sobre Abacuque, e o fato dele ser levita ou não quer dizer, porque Davi não era levita, ele também escreveu os Salmos, né, então não é uma informação assim tão precisa, mas poderia ser que ele fosse um levita, porque nós sabemos que realmente ele é um profeta. Então nós vemos ali, nessa formação, como ele traz, e nós vamos ver mais hoje ainda, como ele traz os acontecimentos. Nós vimos um pouco isso, a ideia da pestilência lá em Êxodo, nós vimos no finalzinho da aula passada, e como ele traz essa ideia do passado, como eu disse, do presente e do futuro, e apontando para o futuro. O que nós vimos semana passada, a partir do versículo 3, Deus vem de Temã, e eu disse aos irmãos que a expressão ali de Deus é uma expressão bem antiga do nome de Deus, né? Isso é muito interessante, é até uma forma poética do nome de Deus ali. Tudo para trazer o quê? A ideia da antiguidade. Ele vem de Temã e do Monte Parã, lá das regiões desérticas, lá de Edom, né? Vem o santo, que era outra expressão também, lá de Levítico, lá apresentando a santidade do Senhor, né? Sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Demonstrando ali que Deus é todo poderoso, é poderoso sobre todas as coisas, né? Logo o versículo 4 apresenta o seu poder, o seu esplendor é como a luz, raios brilham de sua mão, ali está velado o seu poder. A ideia de que o poder está no controle do Senhor, né? Deus está lá, o poder está escondido com ele, né? Deus tem todo o poder. Então a ideia de raios brilham da sua mão também é uma explicação de poder, identificação de poder, e nós vemos isso na expressão usada por Abacuque. E o versículo 5, adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Nós vimos isso lá nos milagres, ou alguns até trazem como pragas do Egito. Por que Abacuque está trazendo isso, queridos? Se você pensar, eu disse a você que o livro de Abacuque é um livro que podemos entender o livro litúrgico, né? Falando o nosso falar com Deus, Deus falar conosco através da sua palavra, e nós ali reconhecemos o poder de Deus e dizer o que Deus fez em nossas vidas, trazendo a ideia aqui da antiguidade, e todo louvor, toda glória seja dada a Deus. Tudo está debaixo do controle do Senhor. Então Abacuque aqui traz para o povo essa ideia da antiguidade para a firmeza que eles deveriam ter ao viver aqueles dias difíceis apresentados ali, né? Eles precisariam ter a fé deles firmada no Deus, na fidelidade do Deus que vem cuidando do povo desde da época do deserto, né? Desde a travessia do Mar Vermelho, né? Desde a saída do Egito. São alguns pontos que ele coloca aqui, nós podemos perceber nas suas colocações. Desde a parada do sol que ele faz lá em Josué, capítulo 10. Olha só como nós vemos isso estruturado no capítulo 3 de Abacuque. Muitas informações demonstrando quem era o Senhor. O próximo verso, ali o versículo 6, vai nos remeter a Êxodo 19. Né? Eu quero ler primeiro e nós vamos lá para Êxodo 19. Vamos ler primeiro Êxodo capítulo 19. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe comigo, por favor, Êxodo capítulo 19. Não vou ler todo o capítulo, mas vou ler alguns versos e você vai perceber, depois nós vamos ler ali Abacuque, capítulo 3, versículo 6. Então, vejam comigo Êxodo, capítulo 19, segundo livro ali da Bíblia, Êxodo 19, versículo 1. Acompanhe a leitura. Olha só, irmãos. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito,
no primeiro dia do mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim. Vieram ao deserto do Sinai, do qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: o que Deus disse a Moisés: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Ou seja, o povo de Deus, o povo escolhido, iria ouvir agora o que Deus vai dizer ao povo, né? Tendes visto o que fiz aos egípcios. Ou seja, o povo viu do livramento que Deus deu. Agora eles estavam ali no monte Sinai, né? Então eles iriam ouvir ali de Deus e eles iriam relembrar. A ideia de relembrar, como o Abacuque está fazendo aqui, né? No versículo 6 nós vamos ver. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, versículo 5, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então Deus está falando aqui, lembra que Abacuque na sua pergunta, né? A gente viu isso na nossa aula, aquela ideia do Deus da aliança, né? Ele puxou lá do Deus que fez a aliança com o povo. Aqui é a mesma coisa que Deus está dizendo para eles: olha, vocês, se guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus falando a Moisés, versículo 7, veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então Moisés estava falando ao povo. Agora vá para o versículo 16, queridos, olha só. Ao amanhecer do terceiro dia, eles passaram esses dias lá para ouvir a voz do Senhor. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se em pé do monte. Como estava o monte, queridos? Versículo 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Olha como estava o monte, queridos. Quando Deus falava a Moisés e Moisés falava ao povo a questão da aliança, a questão de quem era aquele povo. Preste atenção, esse era o momento lá em Êxodo que Abacuque está lembrando. Vá comigo em Abacuque, versículo 6 do capítulo 3. Por favor, volte lá na sua Bíblia para Abacuque, capítulo 3, no versículo 6. A Bíblia nos diz assim: ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros, as montanhas, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. E aqui Abacuque traz nesse salmo, né, nessa oração, como Deus já apareceu ao povo, como ele fez tremer a terra, como ele faz tremer a terra, como é o Deus que ao chegar ali, nós vimos que Deus ali no monte fazia aquele monte fumegar e tremer grandemente. Abacuque está lembrando aqui, olha, é esse Deus que nós devemos louvar, é esse Deus que nós temos que orar. Lembrando da mensagem de Abacuque, qual foram as respostas de Deus? Olha, o povo está vivendo em piedade,
O povo, Senhor, está vivendo em iniquidade, estão vivendo em opressão, violência está acontecendo no meio do povo do Senhor. Qual foi a resposta do Senhor? Eu enviarei a Babilônia, eu enviarei os caldeus, eu enviarei esse povo disciplinador para disciplinar o meu povo. Lembra-se lá? O povo mantendo-se na aliança seria o povo de propriedade exclusiva de Deus? Seria a nação separada, a nação santa? Então Abacuque faz a pergunta para o Senhor responde para ele, olha, eu vou disciplinar com o povo ímpio que virá. Era isso que Deus responde a Abacuque. Então Abacuque aqui na sua oração, ele lembra que esse é o Deus da aliança. Lembra-se lá no versículo 12, quando Abacuque faz a segunda pergunta, Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é de eternidade a eternidade. O Senhor da aliança é a rocha. Como pode? O Senhor é puro de olhos. Como o Senhor pode trazer esse povo? Foi o segundo questionamento de Abacuque. Né? Mas aqui ele relembra, olha, Deus faz tremer a terra, Deus tem todo o poder, é Deus quem olha, Ele está observando, Ele sabe de todas as coisas. Queridos, eu e você estamos debaixo dos olhos de Deus. Né? O Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, eles estão contemplando os maus e os bons. Ou seja, Deus está vendo todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. Então nós nos aquietamos, é isso que Abacuque vai chegar, depois dele ouvir, né, mais coisas sobre o Senhor, dizer mais sobre o Senhor, ele vai esperar em silêncio. Como Deus tinha dito para ele escrever a mensagem, né, e esperar se ela tardar na visão de Abacuque, então agora Abacuque relembra o povo, olha, esse é o Deus que esmigalha, ele dispersa os montes primitivos. Deus criou os montes. Os montes foram criados por Deus. Os montes são desde lá da época da criação, aí nós vamos lá para Gênesis 1, Gênesis 2. Mas esses montes não têm a firmeza, esses montes não têm todo o poder, aliás, o poder acima do poder de Deus. Deus está no controle, Deus é o Criador de todas as coisas. Os outeiros, as montanhas eternas, elas se abatem. O monte não tremeu, lá o Monte Sinai não tremeu, mas os caminhos de Deus, eles são eternos. Os caminhos de Deus irão se cumprir. A vontade do Senhor, a forma do Senhor agir, queridos, vai se cumprir. O caminho do Senhor é eterno. Não é à toa que o versículo 7, ele diz, olha, vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Aqui nós vemos essa citação de Cusã e Midian. Né? Cusã é uma citação mais difícil de nós entendermos ali. Alguns colocam até que foi um povo disciplinador, que está relatado lá em Juízes, capítulo 3, a partir do versículo 8, nós conseguimos ver isso, né? E aqui Abacuque está lembrando esse povo disciplinador, mas também nós entendemos que essas regiões ali de Midian foram a região onde o povo passava, o povo de Deus passou ali no deserto, e aí passou ali, Midian conseguiu ver o poder de Deus conduzindo o seu povo pelo deserto. Ou seja, então, só para a gente entender aqui, eu vejo as tendas de Cusã em aflição, ou seja, o que Abacuque está querendo dizer aqui, queridos? As nações, né, vendo o poder de Deus, elas tremem. É isso que ele está querendo dizer. Esses povos aqui, mesmo que vendo Deus cuidando do povo no deserto, né, o povo de Midian, que também uma outra colocação que se faz é que essa região de Cusã e Midian ficavam perto, ali eram regiões midianitas, né? Então os midianitas viram ali o povo de Deus sendo conduzido pelo deserto e eles tremeram, tamanho o poder do Senhor. Então aqui nós vemos que ele vem, é isso que Abacuque diz lá, a partir do versículo 3. Deus vem da antiguidade. O santo vem, né?
A sua glória cobre os céus. A terra enche-se do seu louvor. Ele diz lá no versículo 3. Esse Deus que faz a terra tremer. Esse Deus que permite que as pragas ou os milagres atuem para a disciplina dele, com relação aos povos. É esse Deus que tem todo o poder e nele está escondido todo o poder. Os caminhos desse Deus é eterno. As nações tremem. Ele vem. A partir do versículo 8 aqui, nós já temos o Deus sendo colocado aqui na segunda pessoa, né? Agora é tu, falando diretamente da pessoa de Deus. Se nós olharmos para o versículo 8 até o versículo 15, nós vamos ver aqui a figura de Deus como um guerreiro. Olha só, queridos. Acaso é contra rios que o Senhor está irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos de vitória, ou nos teus cavalos com relação de vitória ali, com relação à salvação? Acaso é o Senhor contra os rios? Acaso é contra os ribeiros a tua ira e contra o mar? Não é contra esses seres, né? Essas coisas que foram criadas. Não é isso o alvo da ira do Senhor. O Senhor tem todo o poder sobre essas coisas. Assim como os montes, né? As montanhas, outeiros lá, eternos lá, o Senhor está no controle aqui dos rios, dos ribeiros. Não é contra essas coisas que é a ira do Senhor. Mesmo sabendo que Deus utilizou de coisas dessas para mostrar, né? Lembra-se lá do rio, as águas do rio se transformando em sangue, lá no Egito. Então, Deus utilizou dessas coisas, porque Deus vem para salvar. Isso nós vamos ver no versículo 13. Então, é isso que ele está trazendo, essa ideia do guerreiro. Tiras a descoberto o teu arco, ou seja, mostra ali o seu poder é revelado, e farta está a tua aljava de flechas. Flechas aqui é a ideia de vara, ou seja, a ideia do versículo, tu fendes a terra com rios, né? Então, aqui, a ideia do versículo 9 é mostrar que Deus, como um guerreiro, como eu disse a você, a ideia das suas flechas, da sua vara de julgamento. Ou seja, então, é como você vindo um Deus que vem para julgar todos os povos, vem para julgar toda a terra. Essa é a ideia do versículo 8 ao versículo 15, nós conseguimos enxergar isso, né? Tu fendes a terra com rios. Até aqui nós temos o Selá. Lembra do Selá? Que era aquela parada, aquele interlúdio, né? aquele período onde era parada para os instrumentos. Alguns colocavam até como quando se levantavam-se as vozes nesse momento. Aqui nós temos um outro Selá do versículo 9 ao versículo 10. Então, tiras, descoberto o teu arco, mostra o teu poder, e farta está a tua aljava de flechas, ou seja, o seu julgamento virá, né? Tu fendes a terra com rios. E ali temos ali o Selá, né? O interlúdio. Essa pausa, alguns colocam um aumento de voz, como eu disse a você. E aí continua no versículo 10. Os montes te veem e se contorcem. Olha o tamanho e o poder de Deus. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos aqui, as suas ondas aqui. Aqui, as torrentes de água aqui remetem à criação. As torrentes de água aqui lembram-se também do dilúvio, né? Que a água emergiu, ou seja, a quantidade das torrentes da água. E os montes, diante de todo o seu poderio e os montes diante de todo o seu poderio e sua firmeza. Os montes, queridos, eles se contorcem. O que Abacuque está querendo trazer com esse pensamento aqui? Aqueles que iriam louvar e orar ao Senhor, lembrando que era uma oração. O que ele está dizendo? Deus tem todo o poder. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle das coisas que foram criadas. Então, essas coisas que foram criadas, elas estão debaixo do controle do Senhor. Que dirá uma nação que virá para julgar. E você
e eu, que entendemos que Deus está no controle de todas essas coisas, o que são as pessoas diante do poder de Deus? Se os próprios montes se contorcem, né, queridos? Se os montes se contorcem ao ver que Deus fende a terra com rios ali, ao ver as torrentes, as profundezas do mar fazem ouvir a voz de Deus. Então isso, para nós, ao que nós louvamos ao Senhor, demonstra o seu tamanho poder, o seu tamanho controle sobre todas as coisas. Então é Deus que está no controle de todas as circunstâncias. Lembrando que a Babilônia iria há pouco invadir Jerusalém. Eles iriam passar por momentos difíceis. Então qual era a segurança? Nos caminhos eternos de Deus, no controle soberano do Senhor. É isso que Abacuque está trazendo e faz a gente refletir com essas figuras que ele traz aqui para representar o Deus Todo-Poderoso como um guerreiro que sai para vencer, né? Sai para guerrear nos seus cavalos de vitória, nos seus cavalos, né, de vitória que traz salvação. É isso que ele está trazendo aqui. Ele traz uma outra expressão no versículo 11. O sol e a lua param nas tuas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Então Deus aqui demonstra, nós vemos aqui demonstrado aquele momento de Josué. Eu vou ler para você aqui, está em Josué capítulo 10, olha só, queridos, capítulo 10, versículo 12. Eu vou ler aqui, os irmãos prestem atenção. Josué capítulo 10, versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Voltando para o texto de Abacuque, Abacuque está mostrando aqui, nesse salmo que deveria ser cantado, nessa oração que deveria ser cantada, Deus está no controle de todas as coisas que foram criadas, inclusive os povos e as nações. Por isso que ele olha, nós vimos isso no versículo 6, ele observa, ele sabe o que está acontecendo. Queridos, o livro de Abacuque acontecendo em 607, e nós vivendo aqui 2021, nós vemos quanto e o quão é atual para nós o livro de Abacuque. O quão nós lemos o livro de Abacuque, entendendo no seu contexto, aplicando nas nossas vidas, nós devemos ter uma vida que nós descansemos no Senhor. Onde nós oremos ao Senhor, assim como fez Abacuque, mas descansemos nele. É isso que ele está trazendo. Deus controla todas as coisas. Versículo 12. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca os pés das nações. Ou seja, o Senhor marchando, o Senhor agindo no meio das nações. O Senhor pisa ali, é realmente pisar, né, o pé as nações, com toda a sua ideia de poderio. Lembrando da Babilônia, um povo impetuoso, né, um povo arrogante, um povo perverso. Ou seja, Deus marcha pela terra. Na ira dele, queridos, um dia, mais uma vez eu afirmo a você, toda injustiça vai ser julgada. Toda injustiça será julgada. É isso que nós precisamos ter como certo. É isso que Abacuque, no final do capítulo 3, ele vai deixar claro e entendido para aqueles que iriam louvar, né, aqueles que iriam utilizar do Salmo 3 no culto ao Senhor, e nós que lemos aqui, Deus deixou registrado na tua palavra o livro de Abacuque, capítulo 3, para que nós expressemos essa oração em nossas vidas. E o versículo 13, eu disse a você que nos profetas menores nós conseguimos enxergar dessa forma como Deus demonstra a sua... ele fala
ele relata ao povo aquilo que estava acontecendo. Deus expõe ali o pecado, mas Deus sempre apresenta a salvação, né? Deus sempre transmite ao povo a salvação, a libertação. Ele apresenta assim, as formas como ele vai agir diante do povo, mostrando o futuro para eles. Mesmo que o que iria chegar ali seria povo ímpio disciplinando o povo de Deus. Ainda que isso estivesse debaixo do controle do Senhor, o versículo 13 traz um conforto para o nosso coração. Olha só, queridos. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Algumas traduções traz como teus ungidos. Fere o telhado da casa do perverso, aqui a ideia da cabeça daquele que comanda ali a casa, e lhe descobres todo o fundamento, ou seja, não há firmeza que ele possa ter, não há firmeza que o perverso possa ter. Deus vai ferir ali a cabeça. O versículo 14 nós vamos ver mais isso também, como Deus vai agir com o perverso, ou seja, vai agir diante do perverso, mas salva, queridos, o teu povo ungido. Alguns até colocam como a questão desse ungido poderia ser o próprio Ciro, né? Que Isaías cita depois como um ungido do Senhor, aquele que livraria o povo do Senhor, é uma das interpretações, ou até algum rei futuro, e alguns apontam até que aqui poderia ser uma citação, né? Uma representação do ungido que viria, né? Para salvar o povo. Nós vemos que o ungido do Senhor é o próprio Jesus, nós vimos isso, um ungido que salvaria o povo, que traria salvação, o nosso ungido. Como essa expressão traz um ungido no original, então aqui nós ligamos mais essa ideia de ungido ao povo, né? Então, da ideia também da escrita que eu disse a você, como a forma poética do paralelismo. Mas nós entendemos aqui que Deus salva, ele sai para salvar, é a ação dele de salvar o seu povo. Ainda que o povo disciplinador viria, porque Deus age com justiça. Isso faz parte dos atributos de Deus, ser justo. Ainda que isso iria acontecer, Deus salva o seu povo. Por isso que Abacuque diz lá, não morreremos, no versículo 12. É a certeza de Abacuque. Por isso, queridos, que quando nós lemos o versículo 13, tu sais para salvamento do teu povo, é a ideia de que o justo viverá pela fé. Olha a segurança minha e sua. Se você prestou bem atenção, você vai entender que não há circunstâncias que se ponham à nossa frente. Não há circunstância que nós estamos vivendo, por mais dura que ela seja, por mais difícil que ela seja, que Deus não nos promova um livramento. 1 Coríntios capítulo 10, pega comigo, por favor, 1 Coríntios capítulo 10, e eu quero ler com você esse verso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que Paulo escreve aos irmãos de Corinto, lembrando quem era a igreja de Corinto, lembrando das dificuldades que aqueles irmãos viviam, né, de todos os problemas que tinha lá na igreja. Olha o que Paulo escreve para aqueles irmãos. Aquele que está em pé, versículo 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Por que eu li esse verso aqui, pensando em Abacuque capítulo 13? Aqui o povo necessitava de um livramento, de uma salvação, visto que aquele povo ímpio viria para julgar. O que Paulo está dizendo aqui é que nas tentações Deus promoverá para nós o livramento. Nesses dois momentos, queridos, nós entendemos, e nós devemos ter isso como certo,
que Deus cuida do seu povo. Deus cuida de você, meu irmão. Eu não sei o que você está vivendo, meu irmão e minha irmã, ou até sei, né? E sei da luta que você passa. Saiba, Deus promove um livramento. Às vezes, queridos, deixando o espinho na carne, para nós dependermos mais da graça do Senhor. Às vezes, tirando o espinho da carne, Deus entendendo as nossas limitações. Mas Deus sabe do que nós passamos. Assim como o povo passaria ali pela dura disciplina vinda daquele povo ímpio, Deus promoveria salvação. E como um guerreiro, versículo 14, olha só, traspasas a cabeça dos guerreiros, do inimigo com as suas próprias lanças, as quais como tempestade avançam para me destruir, regozijam-se como estivessem para devorar o pobre às ocultas. Lembra-se lá da figura daquele povo pescando os homens, agindo com desumanidade, né? Eles se regozijando com aquilo, prestando até culto às suas redes. Nós vimos isso lá no capítulo 1, finalzinho do capítulo 1. Então eles saem ali regozijando-se pelas conquistas daqueles povos. Eles saíam alegres pelas conquistas, mas com as próprias lanças deles, eles seriam atingidos. Com as próprias armas que eles achavam que daria todo o seu poder, eles seriam feridos também. Eles se regozijavam com aquilo, mas Deus traspassa a cabeça dos guerreiros. Deus vai julgar os guerreiros inimigos. Deus, queridos, vai agir com justiça, porque Deus é justo, Deus é santo, Deus é puro, Deus é de eternidade. São essas afirmações que Abacuque faz. Então, não há, queridos, nada que fuja do controle do Senhor. Não há nada que saia do seu poder. Nós lemos também no início das nossas aulas que Deus está no seu alto e sublime trono. Ele sabe de todas as coisas. Ele habita com o contrito e abatido de espírito, aquele que se submete, que se arrepende. Os arrogantes serão julgados. Lembra-se lá dos ímpios? Do capítulo 2? Os arrogantes serão julgados, né? Os perversos serão julgados, os idólatras serão julgados, os saqueadores serão julgados. Eles sim, serão julgados, mas Deus sai para salvamento. E Ele luta, né? As nossas guerras, Ele está para salvar o seu povo. Por isso que o nosso papel, queridos, é nos submetermos à vontade do Senhor. É realmente dependermos do Senhor, confiarmos no controle do Senhor. É nós sabermos que Deus está no controle de todas as coisas e Ele sabe o que nós estamos passando. Ele sabe o que nós estamos vivendo. Ele sabe o que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo na nossa cidade, o que está acontecendo no mundo. Nada fugiu do controle do Senhor. Qual é o nosso posicionamento? Descansar no Senhor. Descansar no Senhor. O justo viverá pela fé. Abacuque frisou isso. Era para ser escrito, lembra-se? Em tábuas lá. Escrever claramente para que quem passasse pudesse entender e proclamar isso a outras pessoas. O justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé. Amém por isso, meus irmãos. Versículo 15. Ele marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Aqui ele remete à travessia do Mar Vermelho. Deus cuidou do teu povo. Lembra-se lá que nós vimos em Êxodo 19, Deus falando para Moisés, para que Moisés falasse ao povo que Deus tirou o seu povo do Egito, para que eles andassem e se firmassem naqueles mandamentos, confiassem naquele cuidado do Senhor. Então Deus julga, queridos, e Deus livra, e Deus protege, e Deus cuida do teu povo. Então Deus não esqueceu de você, meu irmão. Não esqueceu de você, meu irmão. Nós vamos ao Senhor em louvor, como essa oração, buscando o Senhor, confiando no Senhor, esperançosos no Senhor. Não esperançosos nas notícias, não esperançosos no mundo,
Não esperançosos em pessoas, esperançosos no que Deus pode fazer, e no que Deus vai fazer, e no que Deus está fazendo. Uma das coisas é nós fazermos o exercício que Abacuque fez. Lembre-se do seu passado. Lembre-se da transformação que Deus fez na sua vida. Lembre-se quem você é. Olha como Deus mudou a você, como Deus me mudou. Então, lembrando, pegando a ideia aqui de Abacuque, né, dessa oração, lembrando da antiguidade, o que Deus fez na minha vida, eu posso louvar o Senhor. Louvado seja Deus. Versículo 16, aqui Abacuque expressa ao Senhor tudo que ele está sentindo, e aquilo ele coloca até no seu próprio corpo, o que ele sente diante de tudo isso que ele ouviu do Senhor, dessa declaração de quem é o Senhor. O que Abacuque diz? Versículo 16, preste bem atenção, meu irmão. Ouviu, e o meu íntimo se estremeceu, se comoveu. Eu ouvi, Senhor, o que o Senhor disse. Ele inicia dizendo, lembra-se lá no capítulo 3, eu tenho ouvido, lá no versículo 2, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Eu ouvi o Senhor, e o meu íntimo se estremeceu à sua voz. Agora, abra comigo em Salmo 29. Mais um salmo para nós lermos juntos aí. Salmo 29, por favor, abra comigo. E eu quero ler esse salmo que nos fala da voz do Senhor. Queridos, leia comigo esse salmo. Salmo de Davi. Salmo 29. Leia comigo a partir do versículo 1. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. No seu santo templo, tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Olha que lindo o salmo de Davi, queridos. Mas dizendo da voz do Senhor é poderosa e nós devemos tributar ao Senhor glória e força. A Ele seja dado toda a honra e toda a glória. Os cedros, que eram aquelas madeiras firmes, né? Deus despedaça. Os montes, né? Faz tremer o deserto. E o Senhor despede chamas de fogo. E o Senhor abençoa com paz o seu povo. E Ele dá força para o seu povo. Louvado seja o Senhor. Essa voz poderosa, essa voz cheia de majestade, é que Abacuque aqui diz que, mediante essa voz, versículo 16, mediante essa voz, tremeram os lábios de Abacuque. Os seus ossos se enfraqueceram ali, queridos. Entrou em podridão nos meus ossos. E os meus joelhos me vacilaram. Eu me rendo diante do Senhor. É tão poderosa essa voz que eu estremeço, né? Meus joelhos se estremecem diante dessa voz tão poderosa. Pois, agora não mais perguntas. Agora não mais questionamentos. Agora, Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo no meio do povo do Senhor?
Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é puro, o Senhor vai trazer esse povo para julgar? Agora não mais perguntas, queridos. Agora um silêncio. Agora Abacuque age com silêncio. Isso me emociona, queridos. Isso mexe comigo nesse sentido. Muitas vezes, queridos, o que nós precisamos é ficar em silêncio diante de Deus. Às vezes nós falamos demais, nós argumentamos demais, nós colocamos muitas posições. Nós precisamos nos silenciar diante de Deus. Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque fez as perguntas e, como eu disse a você, ele não foi repreendido nessas perguntas. Deus as ouviu, Deus as respondeu, mas Abacuque chega nesse momento e diz assim: eu fico em silêncio, eu devo esperar o dia da angústia. Olha o que Abacuque está dizendo, queridos, que virá contra o povo que nos acomete. Sabe o que Abacuque está dizendo? O julgamento disciplinador do Senhor, com essa nação que o Senhor vai trazer, nação ímpia, nação arrogante, nação que tem aqueles exércitos poderosos, lembra lá dos cavalos, de todo o poderio? Lembra como eles ajuntavam as nações? Lembram-se deles crescendo como império? Então o que Abacuque diz? Eu fico em silêncio, eu espero o dia da angústia. Queridos, essa palavra de Abacuque faz a gente refletir nos dias maus. Os dias maus, queridos, virão. E de repente você está passando pelos dias maus hoje. Ou você tem vivido durante um período nos dias maus. Eles nos acometem. Eles nos acometem. Um dia toda lágrima será enxugada. Um dia não haverá mais pranto. Mas nós vivemos lutas durante os nossos dias. Nós passamos por dificuldades, passamos por tristezas difíceis, momentos difíceis. Nós muitas vezes partimos para o ponto de questionarmos a Deus. Nos colocamos no papel de juízes do Senhor. Nós queremos que Deus nos dê uma explicação plausível àquilo que nós estamos vivendo. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes o que nós precisamos é ficar em silêncio e esperar. No caso de Abacuque aqui, ele esperar o dia da angústia. A cidade ia ser invadida. Nós vimos num breve resumo lá, Josias, o rei de Judá, né, que fez um reavivamento, um dos maiores reavivamentos que existiu no povo de Judá, né, de Ezequias, descendência de Ezequias. Josias fez aquele reavivamento, fizeram uma grande Páscoa, uma grande festa de Páscoa, a ponto de Deus trazer uma mensagem para Josias de que ele não veria, né, esse dia da angústia que iria passar o povo de Judá, mas que esse dia iria acontecer. Josias fez o certo. Josias trouxe o povo para perto do Senhor, limpou o templo. Ele desde jovem buscou ao Senhor. Ele quis viver a verdade. Ele viveu a verdade nos seus dias. Ele morreu e não viu a invasão que aconteceria a Judá, porque Deus disse que isso iria acontecer. Abacuque aqui, diante da mensagem do Senhor, Deus diz para ele: eu vou suscitar essa nação ímpia. Abacuque chega num ponto que ele entende que é em silêncio que ele vai adorar o Senhor agora. Apesar de ser um salmo cantado, né? Apesar de ser um salmo que deveria ser cantado,
deveria ser louvado ao Senhor. Ele entende que aquela situação que ele iria cometer ao povo, ele deveria esperar em silêncio. Não mais questionamentos agora. Senhor, é isso que vai acontecer? É isso que o Senhor está permitindo acontecer na minha vida? Então eu espero em silêncio no Senhor. Eu descanso no Senhor. Eu descanso no Senhor, ó Deus Todo-Poderoso. É isso que nós precisamos aprender, queridos. Nós precisamos confiar mais no Senhor. Não nas nossas forças. Nosso poder de persuasão, nosso tempo de igreja, na nossa idade física. Não, nós devemos confiar no Senhor. Senhor, isso iria acontecer, então eu vou esperar. Eu vou esperar no Senhor, porque eu estou ouvindo o que o Senhor está dizendo e eu estou com temor de todas essas verdades. Então, Senhor, ainda que a figueira não floresça, olha que maravilhoso, queridos. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e ainda que nos currais não haja gado. Ou seja, tudo aquilo que seria para o meu sustento, que seria para o cuidado básico, né, da minha vida ali, e até mesmo alguns itens que eu teria ali como óleo para poder adorar ao Senhor, né? Se aquilo faltar, se faltar ali os figos, lembrando que nós estamos falando aqui de uma comunidade agrícola, né? Eles viviam disso, então seriam os cereais, seriam os frutos, seria o leite, seria a carne, ou seja, aquilo que eles precisariam para a sua subsistência, ainda que isso faltasse, ainda que isso fosse destruído, ainda que isso não tivesse mais. O que Abacuque diz? Todavia, diante dessas circunstâncias, querido, já parou para pensar? Diante dessa circunstância, você fosse lá para a sua figueira e ela não tinha fruto. Você foi lá para a vide lá e não tinha. Não tinha mais. Não tinha fruto nenhum. O produto da oliveira lá, não tinha nada mais. Nada daquilo. Nada. Os campos da sua produção, seja de trigo, seja qual cereal fosse, não tinha nada também. E as ovelhas? Você usa como carne, lã, né? Elas seriam arrebatadas do aprisco. E nos currais o gado, tem a carne, tem o leite, não teria nada disso. Diante de uma situação dessa, diante de um dia de angústia desse, o que você faz? Pense aí. Nos momentos difíceis da sua vida, nos momentos que, vamos usar a expressão popular, né? Nos momentos que apertaram para você, nos momentos que as coisas saíram do aparente controle que você tinha, porque você não tinha no controle, quem estava no controle era Deus, mas você achava que estava no controle, então fugiram do seu controle, e você olhou para a sua figueira, para a sua vide, para a sua oliveira, e não tinha fruto nenhum. Você olhou lá para aquilo que garantia, entre aspas, a sua subsistência, e aquilo não tinha. O que você faria? Ou o que você fez? E se isso acontecer? O que você fará? Já pensou nisso, queridos? É isso que Abacuque está trazendo para o povo, é isso que deveria ser cantado, é isso que deveria ser louvado. Eu me alegro no Senhor. Olha, pense aí. Eu me alegro no Senhor. Eu busco em primeiro lugar as coisas do Senhor. E as demais coisas serão acrescentadas. Mas eu busco o Senhor. Abacuque está dizendo aqui que eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Deus da aliança. Eu me alegro no Deus que é puro, que é santo, que é eterno.
Eu me alegro no Deus que fez aliança com o seu povo. Eu me alegro no Deus que sai para salvar o teu povo. O Deus que julga a impiedade. O Deus que não deixa o perverso impune. Não deixa o saqueador impune. O idólatra impune. O cobiçoso impune. O arrogante impune. Deus não deixa nada impune. Eu me alegro nesse Senhor. E eu exulto ao Deus da minha salvação. Deus que me salva, Deus que cuida de mim. É isso que nós devemos louvar, queridos, e exaltar. Nós estamos recebendo notícias que nos deixam temerosos, eu sei disso. E Deus sabe muito mais do que eu. As dificuldades que nós vemos, que nós enxergamos, que muitas vezes nós vivemos. Mas nós devemos exultar em Deus, o Deus da nossa salvação, o Deus Todo-Poderoso, devemos nos alegrar nele. Porque, queridos, não há firmeza nenhuma, não há certeza nenhuma em outra coisa que não seja Deus. Lembra-se da característica do soberbo que nós vimos nas nossas aulas? O soberbo que tem aquela alma inchada, ou seja, ele confia nele mesmo. Onde nós confiamos? No Senhor, que é a nossa fortaleza. Ele é a nossa fortaleza. Nós dependemos dele, nós confiamos nele. É ele que está no controle de todas as coisas. Nas coisas criadas, como nós vimos aqui, nos montes que se contorcem, né? Na voz do Senhor nas profundezas do mar, na voz do Senhor que faz com que Abacuque se estremeça, e ele perceba isso nos seus ossos, e ele entende que isso realmente é Deus que está no controle de todas as coisas. Deus ficar em silêncio, o dia da angústia virá. Nesse Deus, queridos, que nos salva, que nós devemos nos alegrar. É esse Deus que é a nossa fortaleza. E ele usa a figura aqui do servo, aqui, da corça, né, que faz os meus pés como da corça, que faz andar em lugares altos, faz andar altaneiramente, uma ideia de firmeza, lugares seguros. Porque ele faz isso conosco, porque é ele quem nos salva. É ele quem está no controle de todas as coisas. E a última citação: ao mestre de canto para instrumentos de corda. Ou seja, isso deveria ser usado para que fosse cantado entre o povo de Deus. Você se alegra, Deus é a sua alegria, e a sua fortaleza. Uma notícia, ela já te desestabiliza. Uma notícia faz com que você já fique desesperado. Uma mudança te deixa desesperado. Uma circunstância já mexe com você a ponto de você se desequilibrar. Eu queria que você, meu irmão, minha irmã, refletisse sobre isso. Onde está a tua fortaleza? Onde realmente você firma os seus pés? Onde você está seguro? Pense nisso. Se você está seguro no Senhor, é o Deus que faz tremer os montes. É o Deus da aliança. É o Deus que te salva pelo sangue de Cristo. É o Deus que te concede acesso por intermédio do teu Filho Jesus, a ponto de você ser reconciliado com Ele. Alegre-se, meu irmão. Pastor, mas são circunstâncias difíceis. Eu acredito que sejam, queridos. Eu acredito que há circunstâncias que são muito complicadas. Mas nós temos um Deus que não muda. Um Deus que não oscila nas circunstâncias. Um Deus, como diz o Salmo 21, que não dormita. Um Deus que nós podemos elevar os olhos aos montes e é dele que nos virá o socorro. É isso que diz o Salmo 121.
Então que você e eu olhemos para esse salmo de louvor, olhemos para essa oração que deve ser cantada e cantemos durante os nossos dias. Nós devemos nos alegrar e exultar no Senhor. Deus é quem nos salva. Você que de repente está ouvindo, né, esse momento, a nossa IBD, e você chegou à conclusão de que realmente você não tem essa segurança. Então eu oro ao Senhor que Deus tenha misericórdia de você e você se renda aos pés daquele que pode salvar. Que você faça parte do povo de Deus. É isso que eu oro, para você ter essa segurança, para você poder desfrutar dessa alegria em meio às circunstâncias adversas. É isso que Abacuque nos apresenta. Por isso que eu quero que você medite e reflita sobre onde está a sua segurança. Abacuque então inicia dizendo que é uma sentença. É uma sentença que o Senhor daria ao profeta Abacuque, ao povo. Até quando, Senhor? Por que, Senhor? Eu estou vendo a iniquidade, Senhor, o povo está agindo com violência, há opressão, há contenda, há injustiça. É isso que está acontecendo no meio do povo do Senhor. Quantas vezes nós vemos isso, né, queridos? Infelizmente, nós vemos isso no meio do povo do Senhor. Mas isso é pecado, isso é erro. Isso precisa ser disciplinado. É como Abacuque viu essas coisas acontecendo no meio do povo do Senhor. Isso é característica de ímpio. Isso é característica daqueles que não servem o Senhor. Abacuque falou, Senhor, está acontecendo isso no meio do povo do Senhor. Aí o que Deus diz a Abacuque, eu vou trazer uma nação que vai julgar. Eu vou levantar essa nação, que vai ser a nação que vai disciplinar. Eles são pavorosos, eles são ímpios, eles têm um grande poder militar, eles vão fazer violência. Se o povo de Deus está oprimindo o próprio povo de Deus, agindo com injustiça, com violência, com opressão, se eles estão agindo de maneira pecaminosa, eu vou trazer um povo que vai julgar o meu povo escolhido. Olha só, queridos, o que Deus está dizendo. A segunda pergunta de Abacuque, Senhor, o Senhor é de eternidade. Senhor, o Senhor é santo. O Senhor é puro. Esse povo age com desumanidade. Como o Senhor pode trazer esse povo para julgar o povo escolhido do Senhor? Abacuque, o Senhor responde. E Abacuque fica aguardando a resposta do Senhor. Né? Nós vimos lá isso no capítulo 2. E Abacuque diz, eu vou esperar a resposta do Senhor. O Senhor responde, olha, escreve em tábuas o que eu vou dizer, escreve claramente ao povo. Deixa claro a ponto de eles saberem que o julgamento virá. Deles saberem que isso vai acontecer. Se tardar aos seus olhos, né, não falhará, porque eu vou fazer isso no meio, julgando os ímpios. Mas o justo viverá pela fé. O soberbo não. O soberbo tem a alma inchada em si mesmo. Ele faz a sua própria justiça. O justo vai viver pela fé. Os arrogantes, os saqueadores, os cobiçosos, os idólatras, os perversos, eles serão julgados. Mas o justo viverá pela fé. Então, cale-se diante de Deus, que está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor que está no seu santo templo, ele continua no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra.
Então o que nós devemos fazer é orar ao Senhor. Senhor, eu temo diante de tudo que eu ouvi, assim como Abacuque. Senhor, eu temo que o julgamento do Senhor é justo e é reto. Senhor, lembra-te da tua misericórdia, quando a aplicação da tua ira. O Senhor que é desde a antiguidade, o Senhor que tem todo o poder. O Senhor salva o teu povo. Então, Senhor, eu devo esperar em silêncio o julgamento do Senhor, sabendo que o Senhor é reto. Então, ainda que as coisas não aconteçam da maneira que eu imagino, e ainda que me falte aquilo que é básico para a minha vida, para o meu andar, para o andar do povo do Senhor, eu exulto no Senhor, eu me alegro no Senhor, o Senhor é minha fortaleza, eu confio no Senhor, Pai. É isso que Abacuque diz no seu livro. Louvado seja o Senhor, que nós cantemos louvores ao Senhor, confiantes no teu cuidado e no teu amor. Meu querido, o meu desejo é que você tenha aprendido do Senhor no livro de Abacuque. Um livro de 3 capítulos, mas tão rico. Um livro que mostra a soberania de Deus, ao mesmo tempo o relacionamento de Deus com o seu povo. Deus julga porque Ele é reto, mas Ele demonstra o seu amor ao nos salvar. Que você tenha desfrutado desse tempo das nossas aulas e tenha refletido sobre tudo que nós aprendemos no livro de Abacuque. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, não há circunstância que Deus não esteja no controle. Não há tristeza que não seja consolada pelo nosso Senhor. Se você está vivendo um momento onde você tem muitas dúvidas, tristezas, que você está realmente quase entrando em desespero, você está questionando a Deus, eu digo a você, exulte no Senhor. Espere em silêncio. Confie que por mais adversa que seja a situação que você está passando hoje, ou a situação que você passará futuramente, ou a situação que você já viveu, descanse no Senhor. Deus permitiu que isso aconteceu, está acontecendo ou acontecerá na sua vida. Um dia, queridos, nós não teremos mais tristeza. Um dia nossa lágrima vai ser enxugada. Um dia nós estaremos na plena presença do Senhor com todo o povo dele reunido. Mas enquanto isso, exultemos e nos alegremos no Senhor em toda e qualquer circunstância. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Obrigado, Deus, por mais essa manhã. Obrigado pelo livro de Abacuque, Senhor Deus. Obrigado porque nós podemos, Senhor Deus, aprender mais do Senhor, refletir sobre as coisas do Senhor, que nós confiemos em Ti, Senhor Deus, que nós descansemos no Teu poder, descansemos no Teu cuidado. Senhor, o Senhor pode permitir, Senhor Deus, que pessoas injustas, Senhor Deus, ainda vivam, pessoas injustas ainda tenham poder. Nós entendemos, Senhor Deus, que tudo isso está debaixo do controle do Senhor. Nós devemos nos submeter ao Teu cuidado. Nós devemos confiar no Senhor, sabendo, Senhor Deus, conhecendo e confiando, Senhor Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Louvado seja o Senhor, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado. Cuida, Senhor Deus, do meu irmão, cuida da minha irmã, Senhor Deus, que está ouvindo agora, Pai. Se alguém está acompanhando, Senhor Deus, essa nossa transmissão e não conhece ao Senhor, alcance, Senhor Deus, esse coração com a Tua graça. Transforme esse coração com a Tua graça, Senhor Deus, para que essa pessoa possa desfrutar da verdadeira alegria. Só o Senhor pode fazer isso, Senhor Deus. Oro pela nossa igreja, oro pela a liderança, Senhor Deus. Como nós devemos ter sabedoria no Senhor. Mas que assim, Senhor Deus, como o povo do Senhor, nós precisamos confiar. Confiar que o Senhor tem o cuidado do Teu povo. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Deus, por mais essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Tenham todos um excelente
restante do domingo, lembrando que logo mais à noite nós teremos o nosso culto. Então, acompanhe as nossas transmissões, estejam envolvidos. Eu sei que online nós perdemos, né, aquele estar mais juntos, né, queridos, mas nós fomos impedidos, como foi dito no início, por causa do problema elétrico que nós tivemos, mas cremos que em breve será estabelecido e nós retornaremos, ainda que parcialmente. Mas pedimos ao Senhor, Deus esteja cuidando da nossa cidade, esteja cuidando do nosso país. Nós vemos aí estados sofrendo, né, com a falta de equipamentos. Nós vemos o aumento, né, desse vírus que tem acometido não só o nosso país, claro, o mundo. Então, que nós oremos confiantes no Senhor. Né? Ore por nós, ore pela liderança da nossa igreja, ore pelos nossos irmãos e se alegre no Senhor. Creia, o Senhor está no controle de todas as coisas. Um forte abraço a todos, tenham todos um excelente domingo. Até mais à noite na nossa transmissão, permitindo Deus. Fique com Deus, queridos.